E aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre programação aqui no canal e eu quero começar uma série para falar sobre Python. Então se você quiser continuar acompanhando e não perder nenhum vídeo, se inscreve aí no canal e é isso aí, vamos lá. Bom, mas antes de ensinar vocês a programar em Python, se você não sabe o que é programação, você deve estar se perguntando, né? Para que eu vou aprender programação? Programação te ajuda em diversas coisas. Por exemplo, facilita algumas tarefas, ajuda a desenvolver seu raciocínio lógico e nos dias de hoje, a programação está em quase todos os lugares. Então, aprendendo a programar, você vai entender melhor o mundo que te cerca. Tá, mas o que exatamente é programação e como ela vai te ajudar nessas três coisas que eu te falei? Bom, se você nunca programou e também não sabe exatamente o que é, talvez você tenha visto alguma série ou um filme que o hacker vai lá e descobre a senha do computador do vilão ou alguma coisa do tipo, né? Mas programação, de uma forma simplificada, é você escrever programas para um computador. Mas a primeira dúvida que surge é, o que é um programa? Um programa, basicamente, é um conjunto de operações lógicas e aritméticas que você manda o computador fazer. Mas o que são operações lógicas e aritméticas? Isso parece meio confuso, né? Parece um negócio cabeludo, muito difícil de entender. Mas na verdade, não é bem assim. O que são operações aritméticas? Operação aritmética é soma, subtração, multiplicação, divisão. São contas. E isso o computador faz muito rápido. Muito mesmo. Então você pode escrever um programa que some, multiplique, divida. Isso é uma calculadora. E eu nem preciso dizer como que uma calculadora pode facilitar a sua vida. Bom, as operações lógicas, por sua vez, pode ser, por exemplo, uma condição. Se, por exemplo, estiver chovendo, eu vou levar o meu guarda-chuva quando eu for sair. Mas se não estiver chovendo, eu não preciso necessariamente levar o meu guarda-chuva. Eu posso então escrever um programa que, se estiver chovendo, me lembre de levar o guarda-chuva. E se não estiver chovendo, ele só me dá um bom dia. E o que é um computador? Computador é uma máquina que você programa e vai fazer essas operações para você. Pode ser, por exemplo, um notebook, um desktop ou até um celular. Então, se você está me vendo nesse vídeo, provavelmente você está usando um computador para isso. E como que a programação vai te ajudar naquelas três coisas que eu falei antes? Bom, facilitar tarefas é a especialidade do computador. Se você está usando o celular, aqueles aplicativos, todos eles são programas. Seja para conversar com seus amigos, seja para fazer uma conta na calculadora ou pedir comida no iFood, isso depende de um programador que fez esse aplicativo. Mas se você souber programar, você pode fazer um programa que te ajude numa necessidade específica. Mas como você vai ver aqui nesses vídeos, quando você programa, isso é um conjunto de comandos que você dá para o seu computador. E o computador é uma máquina extremamente lógica. Então, quando você programa, você treina esse raciocínio lógico também. Com pouco tempo de experiência, você já vai conseguir perceber como que tudo isso se aplica, por exemplo, no celular, no seu computador. Como que a programação torna tudo que a gente vê na tela de um celular possível. Tá, então a gente vai escrever um programinha legal lá que o computador vai ler e vai fazer várias coisas legais. Mas como que ele vai entender tudo isso? Se você chegar no computador e falar: "E aí, cara, tudo bem?" Ou quanto que é 2 mais 2? Você precisa falar na linguagem dele, senão ele não vai entender o que você quer dizer. É por isso que existem as famigeradas linguagens de programação. Tem um monte de linguagem aí que, se você procurar, você vai achar. A que eu vou ensinar aqui, como eu já falei, é Python, mas tem várias outras. A que você vai escolher depende muito do seu gosto e também da aplicação que você vai dar para ela. Mas como que isso funciona? Na verdade, o problema é que nós e os computadores, a gente se comunica de formas diferentes. Por exemplo, entre humanos e outros humanos, a gente usa português, inglês, espanhol, enfim, tem várias linguagens humanas também. Mas o computador, ele entende 0 e 1. Cara, eu vou te falar, você vai me achar meio idiota, mas eu jurava que no Matrix o que subia lá era 0 e 1. Sabe o que eu vi? Não é. Eu fui procurar aqui pra mostrar um exemplo pra vocês e na verdade sobe umas coisas muito estranhas, umas letrinhas lá e eu nem tinha... E na minha cabeça, por algum motivo, era 0 e 1. Mas voltando ao assunto, o que a linguagem de programação ela faz? Ela faz nós, seres humanos, que conversamos em português, no meu caso, conversar com a máquina, que fala em linguagem de máquina. Então, se eu pedir para o computador fazer 2 mais 2 em Python, ele vai entender. Porque o Python pega esse 2 mais 2 que eu falei em português e vai traduzir para 0 e 1, que é a linguagem de máquina. Vai traduzir em instruções que o computador entende. E aí, né, quando você escreve em Python, quanto que é 2 mais 2? O computador vai entender e vai falar: "Ah, é 4.
Só que daí ele vai escrever usando linguagem de máquina. E eu não entendo linguagem de máquina. E daí se eu pedir, o Python vai lá e transforma o que ele falou em 4, que é a resposta. Beleza, deu para entender mais ou menos como funciona a programação e por que a gente usa linguagens de programação? Bom, então vamos falar do porquê a gente está usando o Python. Quais são as vantagens dessa linguagem? Cara, Python é muito fácil de aprender. E o código fica muito menor, muito mais limpo. É por isso que muitas empresas até estão utilizando o Python, porque os programadores, eles ficam produtivos. Se é mais fácil de escrever e você tem que escrever menos linhas, você consegue fazer mais em menos tempo. Então mesmo que ele demore um pouquinho mais para te dar uma resposta do que se você escrever em C, por exemplo, tem empresas que preferem Python. Por quê? Porque daí você não precisa contratar tantos programadores, mas daí você investe em computadores mais rápidos. Então às vezes elas têm um resultado parecido e gastam menos com isso. E não só isso também. O Python está sendo muito utilizado em Data Science, Big Data, Inteligência Artificial. Cara, é incrível o que a Inteligência Artificial pode fazer. E dá para fazer tudo isso com Python. Beleza, agora só falta um passo para a gente começar a programar em Python. Eu preciso falar para vocês das duas versões que existem. Python 2 e Python 3. Tá, mas qual que é a diferença? Por que existe isso? O que acontece é que o Python 2 vai ser descontinuado em 2020 e o Python 3 surgiu para substituir o Python 2. E eles não são retrocompatíveis. O que isso quer dizer? O Python 3 não necessariamente vai funcionar no Python 2 e o Python 2 não necessariamente vai funcionar no Python 3. Tá, então isso quer dizer que o Python 2 vai parar de funcionar em 2020. Não, ele não vai parar de funcionar. Ele só não vai mais receber atualizações. Então, se você está começando agora, o que é o caso de muitos daqui, vale a pena usar o 3, que é o que eu vou passar nos próximos vídeos dessa série. Mas também, se você tem um código em Python 2, pode ser que ele funcione no Python 3. Eles têm muitas coisas parecidas. E talvez se você modificar alguma coisa aqui e ali, você consegue transferir para o Python 3. Agora eu não sei se o Python 2 ainda tem mais pacotes que o Python 3, porque estão desenvolvendo muita coisa para o Python 3. Mas o 2 ainda tem muita coisa também, muitas bibliotecas. E é muito completinho. Tá, mas agora chega de falar e vamos instalar o Python 3 no seu computador. Beleza, galera? Então, como eu falei pra vocês, a gente ainda vai aprender a instalar o Python no seu computador. Então, vamos lá. Se você utiliza o Windows, a gente vai fazer o seguinte. Você vem aqui no site do Python, python.org, e a gente vai vir em Downloads. Aqui em Downloads, você vai ver esse botão aqui, que já é a última versão do Python. Então, é só você clicar aqui e ele vai começar a baixar. Se não, se você quiser uma versão mais antiga, você vem aqui em All Releases, esse botão aqui, e vão ter várias opções aqui, mas a gente vai utilizar a última, que no caso é 3.7.3, e quando terminar o download, você vem aqui e clica no instalador. Eu recomendo fortemente você marcar aqui essa caixinha também, Add Python 3.7 to Path, e daí a gente instala. Enquanto instala, você não esquece de fazer uns alongamentos, levantar um pouquinho, que você já está muito tempo aí sentado, né? E passado algum tempo, o Python vai terminar de instalar. É isso, daí você fecha e o Python está instalado no seu computador. Se você quiser verificar se deu tudo certo mesmo, você pode clicar no Windowsinho aqui e você digita Windows PowerShell. Vai abrir isso aqui, essa telinha azul, e quando aparecer o seu nome com o usuário aí, você escreve Python. Então, se tudo der certo, vai aparecer o 3.7.3, que é a última versão aqui. Tá, você pode também verificar escrevendo Python --version, que é a versão. Então, se você apertar Enter, vai aparecer aqui as versões que você tem. Eu só instalei a 3.7.3 e é a que aparece aí. Ou então Python-versão, dá na mesma. Se você quiser abrir o Python 3, você escreve py, espaço, -3. Daí vai abrir o Python 3.7.3, que foi a versão que a gente instalou. Se não, se você quiser também testar a versão 2, você vem aqui e escreve quit, entre parênteses, daí, e escreve py-2. Ele vai abrir o Python 2.7. Beleza? Então acho que é isso para quem usa Windows. Se você usa Windows, o vídeo acabou aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece de dar um like. E é isso aí. Valeu! Se você utiliza o Linux, fica mais um pouquinho que eu vou ensinar vocês também. Beleza, então aqui no Linux a gente vai usar
o apt para a gente baixar o Python 3.7.3, beleza? Se você estiver usando a última versão do Linux Mint, você já vai ter o 3.6 instalado já. A gente pode olhar aqui. A gente vai escrever Python 3 espaço traço version. E aí vai aparecer que a gente tem a versão 3.6.7 já instalada, beleza? Mas se a gente quiser instalar a última versão, daí nesse caso você pode baixar e compilar, ou então, como a gente vai fazer aqui, a gente vai usar o apt. Daí tem alguns pré-requisitos para você fazer isso, só para você ter segurança de que vai funcionar. Você vai dar um update, você vai atualizar o apt. Então vamos lá, sudo apt update. Com isso ele vai atualizar o apt. Beleza, depois disso a gente vai escrever a segunda parte, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Que eu escrevi sudo apt install software properties common. É isso aqui, beleza. Agora a gente vai adicionar um repositório, que é esse ppa aqui, beleza? A gente escreve isso aqui, que eu vou deixar também na descrição. E vamos lá. Opa, errei. Eu escrevi repositor em vez de repositor. Beleza. Agora foi. Vamos esperar um pouquinho. Daí você entra, aperta Enter. E daí finalmente você vai pedir para instalar. Então você vai escrever sudo apt install python 3.7. E com essa linha você instala o Python 3.7. Daí se aparecer umas opções lá, você vai apertando Enter. E é isso. Agora só para conferir que deu certo, a gente vai escrever Python 3.7 version. E nós temos o Python 3.7 aqui instalado. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui. Eu pretendo postar mais vídeos, então se inscreve no canal. Se você gostou, curte esse vídeo. E muito obrigado. Valeu!